tempo inteiro, acho que ele tem muito mais a contribuir do que, por exemplo, o bonito do Gustavo Henrique, que é pauta agora no Alvirrubrocast, e a sua brilhante ideia de comemorar. O pessoal vai se perguntar, rapaz, por que você deixou pro final, Gessé? Porque se eu falo no começo, eu ia falar besteira. Eu tô engolindo, tô digerindo aqui para não falar besteira. Mas, contudo, eu quero dizer pro bonito do Gustavo Henrique, não sei se chega nele isso daqui, né? Mas eu vou dizer para você, Osmar e Michel. Pior que chega, viu? Chega. Osmar e Michel e telespectadores do Alvirrubrocast. Eu vou ser sério para você, eu já vi muito jogador burro no América, muitos de verdade. Mas esse cara se superou, viu? Sério mesmo, eu não tô falando de futebol, não. Eu tô falando do ambiente, do momento que se vive. O cara faz um gol, ele no lugar de puxar a torcida para ele faz o contrário. Ele expele, ele afasta. No lugar dele trazer para junto, ele afasta. Aí ele pode justificar, eu não ouvi o pedido de desculpa, eu vou ouvir, mas não vou retirar nenhum centímetro do que eu vou falar aqui. O jogador da história recente do América mais burro, dentro do contexto do que ele fez, né? Não estou falando do futebol dele, estou falando do contexto que ele fez. É esse cara. Ele poderia colocar tudo a perder. Você vê que mais da metade do estádio vaiava quando ele pegava na bola. Rapaz, isso é inadmissível. Eu, sendo diretor do América, eu sentaria com ele amanhã e perguntava, você quer continuar no América ou você quer sair do América? Porque, para ser sincero, para você aborrecer, você fez um gol que está salvando o teu time ali naquele episódio, e você ainda mesmo assim é vaiado. Eu, como diretor, Pedro Weber, eu no seu lugar, eu sentaria com esse jogador não é mais bem-vindo no América, não é. Não vai dizer para mim que é. Pronto, o Osmar é um caso à parte, o Osmar eu tô admirado, o Osmar diz tanto faz para mim, ele vai já dar a opinião dele sobre isso. Mas é um daqueles 5 mil que, parabéns para o time do América, que mesmo nas más fases continua com a média de público boa. Dos 5 mil, tinha pelo menos 3 a 4 mil vaiando o cara. 3 a 4 mil vaiando. Você sabe o que é isso? Se aquele jogo fosse um jogo com 20 mil pessoas, já imagina que era 15, 16 mil pessoas vaiando esse cara, e ninguém disposto a aplaudir. Que tem mais essa. Ninguém está disposto a comprar a briga pelo cara. Eu sendo diretor do América, eu sentaria com ele e perguntaria, você quer sair do América? Porque nada justifica, a não ser que ele assine embaixo o que eu digo. Ele é o jogador mais burro que passou na história recente do América. Não faz sentido, cara, isso aí. Não faz sentido. Por que razão você é um jogador, você faz um gol, você vai virar pra torcida que tecnicamente e na prática é que paga o teu salário e vai mandar ela calar a boca? Poderia ser um jogador. E quem está conosco há mais tempo sabe, eu me irritei com o Bambu do Santa Cruz quando fez isso para o torcedor do América, no jogador do América. Isso é inadmissível para mim, é inadmissível. Eu sentaria amanhã com ele, se não hoje, no próprio vestiário, e perguntaria, meu amigo, você quer sair do clube? Eu pagaria quanto fosse preciso para ele sair do clube, mas eu não manteria esse cara no clube. Haja vista que ele tem mais de 50% de rejeição. Eu sou eu não quero esse cara no América, não quero. Ele pode fazer o gol do acesso, não vai mudar a minha opinião, não vai mudar. Vou comemorar o gol, claro que vou, mas não vai mudar a minha opinião. O jogador mais burro que passou na história recente do América se chama Gustavo Henrique. Pode pensar diferente quem quiser, mas o Gustavo Henrique, a atitude que ele fez hoje é de um descontrolado. Se alguém irritou ele na beira do campo, ou se alguém tem irritado ele ao longo do tempo, ele não pode, de maneira hipótese alguma, olhar para o pagador dele, para quem pode dizer se ele precisa ficar ou não no clube, e mandar a torcida se calar. Cara, é de uma burrice insustentável. Agora, o coração de gelo do Osmar pensa diferente, deu contraponto, Osmar. Gessé, eu entendo a sua insatisfação. Só se você falar, Gessé, depois de tudo isso, você tem que dizer assim, Gessé, os outros têm comentarista, nós temos Osmar, entendeu? Não, eu entendo a sua insatisfação, indignação, a sua e do torcedor, eu entendo sim, eu compreendo, né? É justo, eu acho que ele não deveria ter feito isso. Mas eu não me importo muito com o jogador faz, não, sabe? Eu não dou a mínima importância para esse tipo de jogador. É igual aquele cara que chega, beija a camisa e não joga porra nenhuma, mas todo jogo ele beija a camisa e não faz nada. Então, assim, esse jogador eu ignoro, entendeu? Aí teve um torcedor que falou, não, mas se ele fosse para o seu programa e mandasse você calar a boca, eu mandava ele se lascar, entendeu? Então, a melhor coisa desses caras é ignorar. Eu não me importo com isso, não, cara. Eu gosto do rendimento do atleta.
A minha idade, eu peço até desculpa aos outros que eu vou dizer, a minha idade não me permite eu ser da turma do mimimi, entendeu? Então, eu fico preocupado com o desempenho dentro de campo. Ele fez o gol, fez. Se ele fizer 10 gols, vai comemorar, pode mandar calar a boca toda a vida. Para mim, eu não me importo, não. Para mim, o que importa é o desempenho do atleta, né? Agora, se ele me ofender diretamente, eu mando ele se lascar, entendeu? Ou então sair no braço com ele. Agora, assim, eu estando na torcida, para mim é indiferente, né? Já vi, quem conviveu ali nos anos 80, anos 90, jogadores faziam coisas piores do que isso, né? Já teve jogador aí de time grande que deu o dedo pra torcida e foi perdoado, entendeu? Porque estava num momento difícil, saiu, a torcida falou, ele deu o dedo e foi perdoado. Então, para mim é indiferente. Eu gosto do jogador, mas eu compreendo a satisfação da torcida. Se amanhã ou depois a direção da América fizer o que você falou, eu entendo e respeito também. Eu acho que ele não deveria ter feito isso. O jogador, por mais cabeça quente que esteja, mais insatisfeito, ele não deve fazer isso. Ele tem que respeitar a torcida. Tanto a torcida dele, do clube dele, como a torcida adversária, porque o mundo dá voltas, e às vezes o cara sai de um clube e 2, 3 anos depois o cara está no adversário. Veja o que falou aquele menino lá que está no ABC, né, o Iago, né, que estava no América, disse que lá estava, acho que dava coceira, né, no gramado lá do Frasqueirão, entendeu? Então o cara tem que ter juízo, antes, durante a partida, né? Principalmente depois da partida o cara tá de cabeça fria. Mas o momento ali o cara tá de cabeça... Ele não estava nem sendo vaiado, né? Eu não percebi ele estar sendo vaiado durante a partida. Não estava sendo vaiado. Fez o gol, fez aquilo. Eu não concordo com a atitude dele, mas para mim é indiferente. Para mim é indiferente. Tanto é que eu avaliei ele como melhor em campo pelo que ele fez. Ele fez o gol e cavou a expulsão do jogador do Santa Cruz. Mas para mim, ele é mais um. Entendeu? Eu não dou a mínima importância para ele e para a maioria dos jogadores de futebol. Porque jogador de futebol é uma raça, infelizmente, né? Que não merece nenhuma consideração, porque eles não têm consideração pelo torcedor, né? É só a gente observar o comportamento frio de alguns jogadores da seleção brasileira. Infelizmente, nós não vamos falar agora de seleção, não é o local, não é ideal, mas vocês vejam a seleção brasileira. Os caras perdem, parece que não aconteceu nada, eles vão embora, não vêm para o país, não dá satisfação a ninguém, né, fala as mesmas coisas. A mesma coisa são os jogadores da América, da ABC, da Alecrim, qualquer um. Então, assim, com raríssimas exceções, esses caras não merecem nenhuma consideração minha, entendeu? Então, para mim é indiferente. Se xingou, se não xingou, para mim é indiferente. Eu vou lá, torço, cumpro meu papel quando eu vou pro campo, né? Fico chateado com o desempenho da equipe, mas esses caras para mim não me interessam, sabe? O que eles fazem, eu deixo de fazer, não me interessa. Antes do Michel dar a opinião dele sobre Bueno, já tem 15 comentários favoritados aqui. Bueno não, sobre Gustavo Henrique, eu vou ler todos eles. E aí você pode mandar também sua mensagem sobre o Gustavo Henrique, que vai ser aquela mensagem que eu vou ler tudinho, independente se é bonita ou se é feia. O Michel vai falar, eu vou pegar uma água ali para mim, mas eu ainda tenho mais para falar sobre isso. E eu entendo o Osmar. E aí a pergunta que eu deixo pro Osmar, que também tá pedindo água aí, eu não tenho nem para quem pedir, Osmar, aqui, tá vendo? Eu vou ter que pegar. Tô pedindo água pra Dona Maria aqui. Aí uma pergunta que eu deixo pro Osmar, e o Michel pode responder, aí depois o Osmar pode responder, se o Gustavo Henrique for sair do América, que falta ele faz pro América no escala de 0 a 10? Eu vou pegar água para mim ali. O homem tá pistola, viu, Osmar? Rapaz, tá pistola, né? Fala aí. Gente, é o que você falou, Osmar. Na idade que eu tenho, não me permite ser da turma do mimimi, cara. Veja agora, há poucos dias recentes, o Thiago Life criticou o Vini Júnior e ele falou que tá querendo jogar a seleção contra mim, que não sei o que é isso, cara. O cara te criticou dentro de campo. E tem todo o direito de criticar, uma vez que você é torcedor. Quantos jogos Gustavo Henrique não fazia um gol pelo América? Todo mundo sabe que Gustavo Henrique é um dos maiores salários do América hoje. Ou eu tô mentindo, eu tô falando alguma besteira aqui. Ele foi contratado para ser um 9 do América. E por que chega Bueno? Chega Bueno porque para fazer o que ele não vem fazendo, para ser uma sombra, ou talvez ele seja a sombra do Bueno. Porque ele não vem fazendo o que é esperado dele. Quer dizer, o cara é bem pago, a torcida tá lá, paga ingresso para ver o cara jogar, 3, 4, 5, 6 jogos, o cara não faz um gol, não quer ser criticado. Aí faz o gol, manda a torcida calar a boca. Com licença, cara. Tem que pedir desculpa mesmo. Agora eu acho que não é um problema que seja
do Pedro Weber, Gessé. Eu acho que é algo que o próprio Marquinhos Santos pode resolver isso no vestiário. Pessoal, cara, a torcida paga nosso salário, tá entendendo? O único patrimônio que o clube tem é a torcida. Tu não vinha bem, tu não vinha fazendo gol, tu faz o gol e faz um negócio desse. Porque ele tinha tudo hoje para fazer o gol. E olha a torcida se ovacionado. Quem quer dizer um aí com ele hoje? Ninguém. A gente não ia estar falando de Gustavo Henrique aqui, a não ser o voto que o Osmar deu dele de melhor do jogo. Tinha tudo para ser o craque do jogo. Também. Tinha tudo para ser o craque do jogo hoje. Por causa disso, para mim, não é. Foi importante o que ele fez, o gol e provocar a expulsão. Mas eu não tenho coragem de dizer que esse cara foi o craque do jogo por causa dessa ceboseira dele. Sobre o que você falou, Jessé. Eu dizia, perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Ele perdeu hoje uma grande oportunidade de ficar na dele. Sobre o que você perguntou, Jessé. Ele tá travando do Michel lá. Pelo desempenho que ele vem mostrando até agora. Tá travando Vai aqui. lá, Jessé. Tá. A pergunta que você fez, Jessé, qual a importância dele para a sequência, né? De 0 a 10, é difícil a gente prever pelo seguinte: o América está quase classificado, né? Se a gente olhar por esse negócio do quase classificado, a importância dele é quase nenhuma, certo? Mas vem o mata-mata. Será que Ricardo Bueno vai jogar bem esse mata-mata? Entendeu? Então é complicado. Agora, assim, pela insatisfação da torcida, vamos ver como é que a torcida aceita. Eu dei a minha opinião, eu estou falando individualmente, eu que eu penso, mas a torcida, o que vale é a opinião geral da torcida. Se você pegar ali dos 5 mil que estavam em campo, bota aí, talvez 90% não vai concordar comigo e vai vaiar ele no próximo jogo, nos próximos jogos, né? Mesmo que ele tenha pedido desculpa, né? Mas aí, assim, se aparecer uma proposta, libera e traz outro. Ou faz um troca-troca. Aí na Série C tem centroavante do nível dele na reserva. Tá entendendo? Agora, dispensá-lo por conta disso e não trazer outro, eu não concordo. Eu ficaria com ele. Manda embora e traz um meia, pô. Manda embora e traz um meia. Não, mas aí. Mas aí. Com certeza ele deve dar uma multa contratual boa para um clube de Série D que nem o América é hoje. Eu acho que ele não pode gerar um problema para o América em relação a isso. Mas se gerar uma troca, que o Osmar falou, aparecer aí, eu acho que é válido. Pelo que ele fez hoje, pois é válido. Ele, assim, ele só será perdoado, né? Digamos, perdoado entre aspas, né? Porque isso aí não é coisa, na minha opinião, perdoado pela torcida, né? Vamos lá. Se ele começar a ter um desempenho fora da curva, né? Que ele não tem até então. Começar a fazer um gol por partida, digamos assim. Aí a torcida vai esquecer um pouco, né, dele, aí vai começar a vibrar. Porque o torcedor tem isso também. O cara tem uma raiva danada hoje, amanhã o cara começa a fazer gol. A não ser Gessé, que é diferente, né? Mas a torcida, normalmente, o comportamento é esse, né? O jogador de futebol, ele é uma das profissões que ele tem a oportunidade de se recuperar, às vezes, em 3, 4 dias. Ele joga mal hoje, é vaiado, aí na quarta-feira ele vai bem, ele recupera tudo aquela vaia que ele recuperou em aplauso, né? Ele consegue ter. Isso permite a ele. E também o contrário, né? Ele vai bem hoje, se for mal no jogo seguinte, o que ele fez de bem no jogo de hoje não vale mais, né? Então, assim, se aparecer uma oportunidade de mercado para ele sair do América, seria o ideal, porque ele vai ficar sem ambiente, né? Mas o América, nesse momento, não pode abrir mão dele assim, sem trazer outro, né? O América, se ele sair do América, o América vai ter que trazer outro centroavante, porque só tem Ricardo Bueno, que a gente não sabe qual vai ser o rendimento dele, entendeu? Infelizmente, a gente não sabe qual vai ser o rendimento de Ricardo Bueno. Se a gente tivesse a certeza que Ricardo Bueno ia arrebentar, aí a gente podia até pensar em liberá-lo, né? Eu não vou longe, não. Olha esse cenário. Próxima rodada a gente tem Souza e 13. Alguém tem dúvida que o Souza vai ganhar esse jogo? Aí nós temos América e Atlético Cearense. Vou botar aqui vou ser hipotético agora. Vamos dizer que o 13, que nem Dimas diz assim, né? O 13 vai abrir as pernas pro Souza lá. Vamos dizer então que o 13 vai abrir as pernas pro Souza. E a gente precisa de uma vitória contra o Atlético Cearense. A gente ganha de 1-0 com o gol de Gustavo Henrique. Tu acha que ele não tá perdoado? Próximo jogo já? Pois é. Exatamente.
Eu comemoro qualquer gol que ele fizer. Eu comemoro o gol até de mão, se o juiz validar. Tô falando. Agora não vai mudar a ideia de que ele foi burro o suficiente por mim, já certo, ser considerado o jogador mais burro da recente história do América. Eu não vi outro jogador com burrice tamanha. Eu não vi. E eu não estou falando de futebol, estou falando do cenário. O América precisando puxar a torcida para si, o time a torcida desconfiada com o time. Aí o cara faz o gol, o cara tá sendo o melhor em campo. Caramba, se ele vai pra torcida lá e sobe e abraça, não sei o que, esse cara ia estar sendo homenageado hoje. Eu ia dizer, pra que Bueno? Mas não, ele faz o favor de ser burro. Aí já sei, eu não tenho coração suficiente pra esquecer a burrice que ele fez. Ele pode fazer 50 gols amanhã, com o gol do acesso. Eu vou comemorar e vou chamar ele de burro ainda pelo que ele fez. Simples assim. Não, José, a burrice dele tá explícita, né? Ele cometeu um erro, assim, um erro bizonho, né? Que não deveria cometer um jogador profissional. Mas eu vou puxar um pouquinho lá pra trás. Foi um dia que eu fiquei mais puto na minha história como torcedor do América. Né? Nós já passamos muita raiva, né? Mas foi no jogo 99, final do campeonato estadual, e Marcelo Fernandes era um dos ídolos do América naquele momento. E ele fez o gol contra, e ele tinha muita vibração, e batia no braço, calava tal, batia no braço, batia no peito e tal. E ele fez o gol contra, o América perdeu o título, o rival foi campeão, e a torcida aplaudia Marcelo Fernandes. Aquele fica muito puto, cara. Entendeu? Mas com o tempo a gente vai analisando as coisas por outro ângulo, né? Então, assim, eu concordo que ele cometeu um erro, assim, que não deveria cometer. O jogador de futebol deveria ter um pouquinho mais de noção das coisas, né? Mas, assim, eu não acho que seja um erro imperdoável, né? Entendeu? Agora, a gente não tem outro, né? Às vezes, na nossa vida, a gente tem que engolir algum sapo, né? Digamos que o América vai ter que engolir esse sapo aí. Não, ano passado, né? O América contratou o Vinícius Paulista. Vinícius Paulista que tinha dito um monte com o América. Chegou na entrevista coletiva, a primeira coisa que ele foi, eu queria pedir desculpa à instituição. Que não sei... Alguém lembra que ele xingou o América depois disso? Vai falando aí. Voltou? Voltou. Então, o próprio Gustavo Henrique é esse contexto. Ele não era jogador da burra? E tirou onda com o América lá e voltou e veio pro América e tal, não sei o quê. Aí faz um negócio desse. Mais um agravante para considerar o que ele fez uma burrice tamanho do mundo. Mais um agravante. O cara desse é para estar puxando a torcida para si, para ser o cara do acesso, para ser o cara da sequência, para mostrar, para dizer, eu não preciso de ninguém na minha sombra, eu sou o centroavante que o América precisa. Aí no jogo, ele passa quantos jogos sem fazer gol? Qual foi o último gol do Gustavo Henrique? Quando foi? Rapaz, esse foi o terceiro, né? Em 12 jogos aí, ele ficou alguns jogos fora, né? Mas esse foi o terceiro. Agora o último, eu não lembro, não. O último foi, acho que contra... Ninguém lembra, não. Não, o América vai ter... Quem lembra? Aí... O América fez tão poucos gols nessa competição que... Olha, a gente não passando pano pra ele, não, mas agora você piorou a situação dele, viu? Eu também não lembro, não. O cara não faz gol há tanto tempo, o cara é tão insignificante nesse sentido, não tem nada que ele fez no América que diga, caramba, nossa, Gustavo Henrique. Aí ele deveria aproveitar o momento agora para ele mesmo crescer no elenco, para ele mesmo crescer no time, crescer junto com o time. Aí ele faz uma burrice dessa. Eu sendo empresário desse jogador, eu dava uma mijada nele hoje tão grande que ele ia dormir de orelha quente. Eu acho que é unanimidade dizer que ele cometeu um erro hoje. Eu acho que nós três aqui, toda a torcida da América sabe que hoje ele cometeu um erro. Até ele mesmo sabe que ele cometeu um erro, que o menino falou no comentário aqui, no chat, que ele foi pra entrevista coletiva e pediu desculpa. Disse que ele não pediu desculpa. Ele disse que não mandou silêncio, não. O que mandaram mensagem para mim aqui no chat, no privado aqui, é que ele disse que não foi... Mandou a pessoa lá, não. Ele disse que estava dizendo que estou trabalhando em silêncio. A torcida vai saber disso? Não, pelo amor de Deus. É mais um agravante para chamá-lo de burro. Ele acha que a torcida vai adivinhar,
Ó, eu vou contar uma história pra você. Quem vai lembrar é Osmar. No Santos, na década de 90, jogava um jogador japonês. Esse cara fez um gol lá na Vila Belmiro e simplesmente ele chegou na torcida e fez isso aqui, ó. Perguntaram pra ele, pai, tu fez um gol e tu fez isso aqui, tu sabe o que é isso aqui? Não faço a menor ideia, eu fiz porque achava que era legal. Foi isso? Será que foi isso? Gustavo Henrique se inspirou nele no japonês hoje? Não engulo isso, cara. Deixa eu ler pelo menos 10 aqui dos 27 comentários que tem a respeito do Gustavo Henrique para a gente ir para os nossos finalmente. Marino Azevedo, que é membro do Alves Rubro Cast, vai dizer: se Gustavo Henrique voltar a vestir a camisa do América é coisa para cancelar o sócio. O Valdir vai dizer: é muita tolice achar que podemos criticar, podemos massacrar um jogador e ele não extrapolar um pouco. A atitude de Gustavo Henrique não é inteligente, mas não vejo nada demais. Olha o que concorda com o Osmaia. Michael Douglas vai dizer: Michael Douglas vai ser do meu time aí. Vamos lá, Michael Douglas. Levanta meu time aí. Gustavo Henrique fica bem posicionado fora do América. Marina Azevedo vai dizer: craque Ferreira, pega Gustavo Henrique. Já tinha falado isso, né? Marina Azevedo vai dizer: ele não tem que pedir desculpa, não. Ele tem que pegar as malas e vazar. Michael Douglas vai dizer: Gustavo Henrique é um ceboso. João Derron vai dizer: fora Gustavo Henrique. Newton Júnior vai dizer: Gustavo Henrique, dentro do contexto do que ele fez, é o mais burro, como centroavante esperado para salvar o time, é o mais ruim. Michael Douglas vai dizer: Gustavo Henrique é um ceboso, faz um e perde 100. Newton Júnior vai dizer: ninguém cala a torcida, ele entrando no campo é uma ofensa à torcida, e ele pediu desculpa, foi hipocrisia só porque alguém mandou, né? Porque alguém mandou. A Marino vai dizer: Gustavo Henrique tem que ser demitido ainda hoje. Emanuel Rocha vai dizer: Gustavo Henrique fora. Newton Júnior: Osmar tem que jogar ruim e beijar o escudo, e tem que jogar ruim e mandar a torcida se calar. Ele ofendeu. É isso mesmo que ele escreveu. Vou ler de novo. Osmar, tenho que jogar ruim e beija o escudo. E tenho que jogar ruim e manda a torcida se calar. Ele ofendeu a torcida, Osmar. Não foi contra A ou B, foi contra a massa alvirrubra. Aí, é sentimental. Gessé, um parênteses aí. Isso que o Milton Júnior está falando é importante. Porque uma coisa é quando você tem uma opinião sensata, como o Osmar falou agora, por mim, não interessa. Mas a grande massa vai odiar e vai vaiar quando ele chegar. Aí é por isso que a gente tira a atitude dele como uma atitude burra, uma atitude errada. Porque são poucos que vão pensar como eu estou pensando, como o Osmar está pensando. A maioria vai pensar: não é para entrar mais, tem que rescindir, tem que sair do América. É isso que ele jogou contra toda a maioria do América quando ele faz isso. Mas a gente não pode ser ingênuo. Futebol é um mundo. Eu diria que o futebol e a política eles andam lado a lado em termos de podridão, certo? Será que ele não fez isso de caso pensado? Será que ele não forçou uma barra para sair? Será que ele não tem uma proposta? Que perguntar para ele: tu quer sair do clube? Será que porque só isso justifica. Será que ele não tem uma proposta e os caras estavam segurando para ele não sair? Aí eles só vão criar um ambiente aqui para sair, entendeu? Exatamente. Então, assim, tem isso, né? Sim, eu não estou dizendo que a atitude dele foi correta, não. Estou dizendo que ele foi burro, certo? A atitude é uma atitude que o jogador não deve ter. Mas para mim é indiferente, porque eu não me importo com o jogador, não dou a mínima importância. Assim como o jogador que beija a camisa diz que beija que ama aquele clube, que é torcedor daquele clube, eu não acredito. Esses caras para mim é indiferente, cara. Torcedor chega: não, eu sou Você viu o Wallace Pernambucano, que é ídolo da torcida do América, quando saiu do América, ele falou que foi pro Santa Cruz porque o Santa Cruz, o avô dele era torcedor do Santa Cruz, certo? Então, assim, eu não me importo porque esses caras pensam, não, eu fico preocupado com o rendimento dentro de campo, cara. Só isso. Mas não estou defendendo a atitude dele, não, em hipótese alguma. Ele errou, né? Mas, assim, esses caras, eu não dou a mínima importância para eles, cara, sinceramente, né? Se eles pintam o cabelo, se eles usam brinco, se eles usam tamanco, se eles gostam de homem, se gosta de mulher, se não gosta, se bebe, se sai na noite, é problema deles. O rendimento para mim é dentro de campo, entendeu? Exatamente. O Galvão vai dizer: não deu dedo, não. Tá falando do caso do torcedor aí, do jogador que fez pior, né? Diz que mostrou as partes íntimas e ainda é um dos maiores ídolos da torcida, Edmundo. Diz que Edmundo fez isso pro Vasco ou pro Palmeiras? Foi pra quem que ele fez isso aí? Não sei, não conheço a história. Acho que ele fez pro Palmeiras quando ele tava embaixo. Não, teve um jogador recente do Palmeiras, se não tiver enganado, que ele deu o dedo sim.
Aí depois ele pediu desculpa, se eu não estiver enganado, foi o Zé Rafael. Breno Lopes. Teve sim. Ele Breno Lopes. Breno Lopes, foi. Aí ficou por ali, o Palmeiras se livrou dele. Foi o Breno, foi exatamente. Tem um episódio também do Fabrício, vocês não vão lembrar. Fabrício, lateral esquerdo, jogou no Internacional, jogou no Vasco. E a torcida tava dizendo, tira o Fabrício, eles tiram dentro pra torcida. E eu acho que isso é no mesmo jogo. Ele faz um gol e a torcida grita, fica Fabrício, pô. No mesmo jogo. Não. Se eu tivesse no jogo, eu falei lá no grupo de membros do Alves Rubrocast, se eu tivesse no jogo, dependendo da onde eu estivesse, eu poderia correr o risco de eu pular e invadir o campo, viu? Eu, mais descontrolado do que ele. Ia quebrar aquele dedo dele lá. Nilton Júnior, a SAF depende da torcida e isso significa dinheiro. Eu, sendo empresário, ficava de olho. Eu também. Michael Douglas vai dizer: dei uma passada no Instagram do América, todo mundo falando disso. Silver vai dizer: Osmar, tem o mesmo pensamento que você. Esse negócio de pedir desculpa também é bobagem. João Derron vai dizer: como jogador medíocre como Gustavo Henrique tem coragem de mandar calar a massa de americanos que paga o ingresso sem ter um time merecedor de torcida em campo. Pois é, o contexto é muito ruim para ele fazer isso, cara, muito ruim. Você pensa, hoje, a gente tá falando disso porque o América ganhou. Se o América tivesse empatado, o Santa Cruz tivesse empatado, coitado desse Gustavo Henrique, eu acho que era capaz de ter apedrejado o carro dele. Eu não sou a favor disso, tá? Mas eu não duvido não, meu amigo. É sério, Osmar. Imagine, torcedor no estádio lá, é muito pilhado, meu amigo. No calor do jogo, Michael Douglas, já tem página grande do futebol do Nordeste que está falando de Gustavo Henrique, né? Vamos lá, D'Artagnan Lima, Gustavo Henrique, Giovani manda embora e contrata outros. Nilton Júnior vai dizer: Osmar, imagine se um empregado que não faz nada, corpo mole, incompetente na sua função, aí um mês ele bate a meta, que é a obrigação dele, que outros também bateram. Você daria o funcionário do mês para ele? A pergunta. Não, ele teria sido demitido no mês anterior. Se ele é corpo mole, ele seria demitido no mês anterior. Eu não ia ficar esperando ele cumprir a meta, não. É o que acontece com o Gustavo Henrique e tantos outros que estão no América. Ele pode ser demitido bem antes, lá atrás, né? Gustavo Henrique, Rafinha, Mateuzinho e tantos outros, né? Entendeu? É isso mesmo. Minha esposa chegou comemorando a vitória aqui, foi para a igreja e voltou comemorando a vitória do América. Mas mal sabe ela que a gente está criticando o jogador aqui, né? Não? Osmar, para dar pontos finais aí, é muito comentário sobre Gustavo Henrique, para você ver, não tem como ler todos aí, cara, não tem. É muito comentário, eu teria que passar horas lendo aqui, mas tirando tudo isso, o que valeu foi o resultado. E aí fica para a diretoria do América aí avaliar os prejuízos disso daí. Eu acho que tem prejuízo nisso daí sim. Inclusive no ambiente. Pode ser que seja o seguinte também. Eles possam pegar tudo isso, se fechar ali e decidir jogar bola. Eu não vou achar ruim. Eu vou comemorar cada gol, vou comemorar cada classificação, até o acesso. Mas nada vai tirar o fato de ter sido uma burrice do tamanho do mundo desse cara aí. Não, já sei. A burrice, sem dúvida, né? A burrice, ele cometeu uma burrice sem dúvida, mas assim, aquilo que eu falei, pra mim eu não me importo muito com o jogador, com a vida de jogador, cada um faz o que quer. Mas ele pode ser isso que eu falei, né? Ele pode ter que ter uma proposta, não tenham liberado ele, e ele ficou sem ambiente, né? Mas pra sorte dele, o próximo jogo do América é fora de casa, certo? Então, se, por exemplo, o América ganhar lá do Iguatu, do Atlético, aliás, por 1-0 ou 2-0, e ele for o craque da partida, acabar com o jogo, ele volta para Natal com